lá, eu vou abrir o arquivo da aula passada, que é a continuação do PowerPoint, tá? Da explicação da aula passada. Eu não sei se vocês estão com esse arquivo aí, mas também não precisa estar com ele, é só vocês ficarem atentos aqui, que é para pegar a essência aí dessa parte dessa aula, tá? Beleza. Que é esse arquivo que tem, que eu acho que eu mandei como elasticidade, preço, demanda, 12 de maio, que está lá no Moodle. Não sei se eu mandei aqui para vocês. Tá? Alguém quer que eu mande no WhatsApp? Eu mando. Vocês acham que é preciso ou não? Professor, eu não encontrei no Moodle. Deixa eu dar uma olhada direito aqui. Ah, é? Ixi, eu tô com aquela... Às vezes pode ser que... Aquele outro problema lá de... Sabe, que eu posto em um, aí tem que postar em outro. Então, peraí, vamos fazer o Ah, seguinte. Eu já mando aqui para vocês, fica mais fácil. fechou. Ah, eu achei Tá? aqui sim. Achou? Elasticidade, preço e demanda? Dia na frente a data, 12 de maio. Não, aqui não mostra só dentro do tópico 3, mas não mostra a data na frente. Mas deixa eu ver se é o mesmo arquivo que você está abrindo aí. Começa com o título Elasticidade. Conceito, média reação de É compradores e esse mesmo. arrecadação. Tá lá É, sim. então tá bom. Bom, então, daí a gente avançou aqui nessa explicação lá passada. A gente já fez discussão dessas curvas, o que acontece, como que faz esse cálculo. Só que hoje a gente vai fazer uma aula um pouco mais com aplicabilidade, certo? Então, nós vamos pegar algumas situações e fazer os cálculos, que a gente percebe que parece que há uma dificuldade, talvez, nessa parte do cálculo aí. Como o Vinícius falou, a atividade que era para vocês entregarem hoje, como que vocês estão? Vocês estão conseguindo? Vocês acham que dão conta de entregar hoje? Senão eu estendo mais, não tem problema. Tá? Aí vocês me falam aqui. Para eu aceitar, eu acho que eu tenho que parar de compartilhar a tela? Não. Tá certo. Não Oi, precisa não. Jonathan. Tudo bem? Paulinha, chegando. Oi, Jonathan. Oi, Paula. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, Paulinha. Boa noite, Paula. gente. Oi, boa noite, Paula. Tudo Quem bom? mais que entrou? Boa Tudo noite. bem, e você? Bem também. Quem mais que entrou aí? Paola. Oi, Paola. Bom, então vamos lá. Pessoal, onde que eu quero entrar com vocês agora? Porque a parte de explicação de cálculo, a hora que eu for para o exercício, a gente retoma tudo, tá bom? Então, eu parei aqui na aula passada, quando eu ia falar sobre o tipo de elasticidade preço-demanda, certo? Então, a gente tem alguns tipos de valores que essa elasticidade preço-demanda dá. Então, assim, para quem perdeu a aula passada, o que significa a ideia da elasticidade? Então, quando a gente fala em elasticidade, ela serve para a gente medir o impacto que uma variável sofre perante a outra. Ou seja, o que o aumento do preço de um determinado produto ele causa um impacto na questão da procura para esse produto. Vocês concordam que há produtos que, se aumentar muito, as pessoas vão continuar, o impacto de procura não vai ser muito forte. Ou seja, as pessoas vão continuar procurando e vão continuar comprando. Agora, dependendo do produto, se sofrer um impacto no preço, o que vai acontecer? Vou trocar. Por pouco que seja, vai causar uma grande diferença na procura. Ou seja, as pessoas
vão deixar de comprar muito esse produto, por mais que ele tenha aumentado pouca coisa o preço, estão entendendo? Tudo isso depende do produto que você está querendo trabalhar. Vamos pensar numa situação. Supondo que você, sei lá, você tem um banheiro só na sua casa, certo? E aconteceu um problema no seu banheiro, você precisa fazer uma reforma nele, certo? Mesmo que as coisas sejam caras, mesmo que os produtos estejam caros, você não vai te deixar de fazer porque é muito necessário, entendeu? Então, é mais ou menos uma ideia sobre isso. Uma coisa supérflua, vamos imaginar aí, sei lá, uma roupa de marca, alguma coisa assim. Se ela sofrer, se você não é uma pessoa que tem muito dinheiro, certo? Se você gosta de comprar essa roupa, essa marca, mas ela sofre um preço, talvez isso te desmotive a compra dela, certo? Porque não é uma coisa que você precisa de fato. Então, tudo isso é a questão da elasticidade, preço-demanda. Então, a gente vai falar, então, aqui são os nomes que a gente agora depois vai aplicar tudo isso em exercício. Então, a gente tem a demanda inelástica. O que é a demanda inelástica? É quando, na aula passada, quando a gente faz aqueles cálculos que a gente fez na aula passada, e essa conta, por exemplo, vamos pensar aqui. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver se tem um exemplo numérico aqui. Por exemplo, essa conta aqui. Essa daqui deu 2. Eu quero uma que está abaixo. Peraí. Aqui também deu maior. Aqui, por exemplo. 2/3 é um número abaixo de 1, certo? 2/3 dá 0, alguma coisa. Dá uma dízima, né? 0,666. Quando esse cálculo que a gente vai retomar hoje, não assusta não para quem não está entendendo, der menor que 1, significa que eu tenho uma demanda inelástica. Coloca aqui, por favor, porque eu vou precisar para tirar foto. Eu tenho uma demanda inelástica. O que significa? Que se isso está dando abaixo de 1, isso, numa questão de interpretação, significa que se esse preço ele der uma variada, se ele der uma aumentada, o que vai acontecer? Isso não vai interferir muito, as pessoas vão continuar comprando, certo? A porcentagem de redução na quantidade demandada é menor que o preço nos aumentos. Aí a gente vai falar sobre a demanda elástica. A elástica é quando esse cálculo ele supera 1. Então, por exemplo, aqui, essa conta aqui de baixo, ou vamos pegar essa aqui. Esse cálculo que a gente fez deu 1,5. Ele é maior que 1, certo? Aí aqui até tem uma interpretação que a gente já discutiu na aula passada. Aqui está dizendo o seguinte, que quando o preço cai 20%, ó essa conta aqui. Quando o preço cai 20%, a quantidade demandada, o que acontece? Ela aumenta 1,5 vezes, que é esse número que deu. Ou seja, então, o que significa quando esse 1, o que significa esse número quando dá maior que 1? Se há uma queda no preço, isso vai interferir na demanda. Então, as pessoas, elas vão o quê? Elas vão querer comprar mais, certo? Do mesmo jeito que se esse preço aumentar, vai também interferir. As pessoas vão querer comprar menos. Por conta desse cálculo ter dado 1,5. Toda vez que ele é maior que 1, que é essa análise aqui, toda vez que ele é maior que 1, ela é chamada de demanda elástica. E essa demanda elástica, ela diz que os consumidores, eles são mais sensíveis ao aumento do preço. Então, tipo, se aumentar um pouquinho, você acaba deixando de comprar. Então, isso tem a ver com os produtos mais supérfluos, certo? Ou também poderia entrar aqui a ideia dos bens substitutivos.
Porque, por exemplo, se a pessoa, vamos supor, ela gosta de comprar tal marca de sorvete, tá? É uma pessoa, ninguém está falando de gente que está sobrando muito dinheiro. Se esse sorvete dá uma subida, isso vai garantir que, de acordo com essa ideia, que as pessoas vão deixar de comprar, vai trocar o produto, no caso, por outro, tá? Bom, então, vamos continuar mais um pouco essa explicação para a gente poder, eu tenho que falar um pouco isso, para eu poder entrar na resolução do exercício e aí a gente conectar essas ideias, tá? Que ainda eu sei que é um pouco abstrato. Pode falar, alguém comentou? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo bem até aqui? Ainda está um pouco abstrato, eu imagino que esteja, mas calma aí que vai melhorar. Aqui é um exemplo, ó, olha que isso aqui é importante. Tá vendo? Isso aqui é aquele caso que dá menor que 1. Quando dá menor que 1, aqui tem um exemplo numérico, 0,4. Só que não tem conta aqui ainda, só está mostrando o número. Então, ele está dizendo que uma variação de 10% no preço leva a uma variação na demanda de apenas 4%. Ou seja, se o preço aumenta 10%, só tem 4% a menos de pessoas que vão o quê? Deixar de comprar, estão entendendo? Então, concorda que isso não afetou muito a compra? Sim. A procura não foi afetada. Então, aqui vem a conclusão. Os consumidores, eles são pouco sensíveis à variação do preço. O que significa são pouco sensíveis? Eles não estão muito preocupados, porque é alguma coisa aqui que você precisa muito dela, tipo arroz, o feijão, a carne, certo? Por mais que você consiga trocar a carne por outra tipo de carne, por uma carne de segunda, né? Mas, por exemplo, um arroz, meio que você não consegue trocar. Então, mesmo que ele tenha uma variação de preço, não vai interferir na procura dele, tá? Quando esse cálculo dá menor que 1. Aí, acho que aqui eu copiei 2 vezes a mesma tela. Aí a gente vai para cá. Aqui é um desenho, né? Olha que interessante. Vamos pegar um pouco essa ideia. Eu tenho uma curva que é chamada de inelástica. Por que ela é inelástica? Porque a elasticidade PD, que é preço-demanda, ela está dando abaixo de 1. O que significa nessa curva? Que, olha, aqui o preço era de 4 e foi para 5, tá percebendo? Quando o preço é de 4 e vai para 5, ele aumenta 22%. Quando você pegar 4 e dividir por... vai dar aproximadamente aí 22%, ok? Só que quando isso acontece, uma quantidade demandada, que era de 100, ela cai para 90. Quando o preço aumenta de 4 para 5, concorda que houve uma queda de 10 aqui, 10 alguma coisa. Isso em porcentagem equivale a aproximadamente 11%. Então, você concorda que o preço aumentou até bem, só que não houve muita... A questão da procura, ela não diminuiu proporcionalmente, ela diminuiu menos. Ou seja, por isso que isso é chamado de inelástica. Então, gente, toda essa explicação que eu estou falando, isso tem a ver, até esqueci de falar no começo da aula, que hoje vocês têm uma atividade que entra lá como multidisciplinar e que vocês vão fazer ela depois, ok? Então, lá vai ter uma questãozinha, nem tem cálculo nada, tá bom? É só uma questão de interpretação. E nessa questão, eu vou fazer alguns questionamentos sobre quando essa elasticidade PD, ela ultrapassa 1, quando ela está abaixo de 1, e outros casos que a gente vai ver ainda agora, tá? Então, essa explicação que eu estou fazendo, ela tem tudo a ver lá com a questão que vai estar lá, e as questões que a gente vai também ainda discutir hoje, eu espero. Tá? Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vão me parando aqui. A hora que eu ouvir vocês podem me interromper para perguntar, tá bom? Bom, aí, agora eu vou falar quando a elasticidade... eu vou para cá, depois eu volto lá. Eu quero falar dessa agora. Eu quero falar da que dá maior que 1. A gente falou agora há pouco que dava abaixo de 1, fechou?
Agora, olha só que interessante aqui. Quando essa elasticidade dá maior que 1, pensa aqui comigo, o produto que era 4 foi para 5, o preço dele. Mesmo exercício, aumentou 22%. Mesmo entre aspas. Só que olha o que aconteceu na procura. Quando o preço era 4, tinha 100 pessoas querendo. Quando o preço foi para 5, diminuiu pra caramba o número de procura. Houve uma queda de 67%. Então, a quantidade demandada aqui, na realidade, é que aqui, gente, essa conta, ela é feita através daquela fórmula, tá? E por isso que aqui você vai falar de 100 para 50, caiu metade, né? Não tá dando isso. Mas é que tem outros cálculos aí por trás. Essa relação matemática percebe o quê? Que é um produto que, se aumentar o preço, mesmo que seja pouco, interfere na procura. Ó, concorda que interfere? Sim. Então, isso tem a ver com quando a elasticidade ela dá maior que 1, tá? Isso é chamado demanda elástica. Quando é menor que 1, é inelástica. Quando é maior que 1, é elástica. Então, por exemplo, na hora que vocês forem responder a questão, né, que é uma questão aberta, então vale a pena vocês escreverem quando que ela é elástica, quando que ela é inelástica, o porquê que acontece isso. Há uma coisa interessante que eu vou até mostrar aqui para vocês, eu vou colocar aqui, ó. Ó, uma coisa que é interessante é isso aqui, ó. Tá vendo esse retângulo aqui, ó? Esse retângulo, ele é o retângulo da variação do preço. Vocês estão vendo essa tela? Tá, né? E esse... Opa, tem alguém querendo entrar, peraí. Oi, Gislaine. Boa noite. Voltar para lá. Ó, pessoal, estão me ouvindo, né? Tá vendo esse retângulo que eu pintei aqui de vermelho? Esse retângulo é o retângulo que enfatiza a variação do preço. Agora eu vou pintar de verde o retângulo que enfatiza a relação da quantidade. Vou fazer uma pergunta. Você pode fazer uma analogia entre os tamanhos dos retângulos. É bem interessante pensar nisso. Quem está perdendo mais? O retângulo do preço ou o retângulo da procura? Da procura. Quem é maior, você entendeu? Então, olha o tanto. Você concorda comigo que o retângulo do preço seria mais ou menos esse tamanho aqui? Olha o tanto que você está perdendo de procura pelo produto quando você aumenta R$1 no preço. Isso é interessante quando... Por isso que uma empresa, pessoal, tem tanta coisa para se discutir, né? Muitos fatores dentro de uma empresa, por isso que muita gente abre um comércio e fecha muito rápido. Porque, por exemplo, você tem que fazer essa discussão quando você aumenta R$1 no seu produto, vale a pena, será? Entendeu? Você tem que fazer esses levantamentos. Essa parte da economia ela é muito forte para saber se vale a pena aumentar ou não. E às vezes, você está perdendo dinheiro, porque se você aumentar, a tua procura vai continuar a mesma. Você tem que fazer essa análise econômica. Se eu aumentar, será que eu vou ter muita perca? Eu tenho que fazer um teste, eu tenho que conhecer meus clientes, certo? Então, aqui, por exemplo, é um tipo de produto que você está perdendo muito quando você aumenta R$1. Será que esse R$1, será que vale a pena toda essa perda? Entendeu? Nesse caso, não vale a pena. Ó. É muita gente deixando de comprar. É muita gente. Vocês entenderam essa ideia do retângulo? Ela é boa. Certo? Faça uma interpretação desse gráfico. Faça uma interpretação. O que você vai falar? Que
O aumento do preço de R$ 1 faz com que a procura diminua muito em relação a esse aumento. Então, será que compensa? Acredito que não compensa você aumentar R$ 1 nesse produto, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Ok? Então, vamos voltar lá para onde eu estava, que era aqui. Vamos fazer... Olha isso aqui. Vou também fazer... Esse aqui é aquela outra que eu discuti. Olha essa aqui. Eu não tirei... Ah, aqui está gravada, né, a aula agora. Olha o retângulo. Esse não é o retângulo do preço? Esse é o retângulo do preço. E esse aqui é o retângulo da procura. Quem está saindo ganhando? Preço. O preço. Então, aqui está dizendo que quando você aumentar o produto para R$ 1, vale a pena ainda, as pessoas vão deixar de... Entendeu? Você tá ganhando mais aqui, ó, porque o tamanho do retângulo, ele indica que você está ganhando mais. Compensa você aumentar. A queda pelo produto, a procura, ela meio que insignificante, entendeu? Ô, professora, Ela não interfere. Oi. só uma dúvida. Até que porcentagem acaba sendo saudável se comparar a porcentagem do aumento do preço em relação à quantidade demandada? Por exemplo, vou dar um exemplo. Aí a gente está falando de 90 para 100, aí que tem uma diminuição de 11% da quantidade demandada em função de um aumento de R$ 1 de 4 para 5. Sim. E aí a gente está falando de 22% do preço. Eu estou vendo que de 22 para 11 é exatamente a metade, é 50%. Sim, Existe alguma correlação, por exemplo, se eu aumentar 30% do meu preço, do preço do meu produto, a minha demanda, toda vez eu vou ter que fazer esse cálculo? Não existe, porque tudo isso depende do período, né? Depende da sazonalidade. Ah, Ou seja, entendi. a época que você está, se é um produto que está, por exemplo, vamos pensar em comida. Se é um produto que está na fase, na época de produção. Ovo de Páscoa, por exemplo, né? Exatamente. Então, a questão aí da sazonalidade, ela interfere muito, entendeu? Né? Até mandei um texto para vocês, acho que foi um texto ou um vídeo, falando um pouquinho sobre essa. Foi um vídeo, né? Que eu postei hoje cedo para vocês, né? Porque o que significa essa ideia aí para quem de repente não está lembrando que é sazonalidade? A sazonalidade, ela é aquele período que você tem que analisar na sua empresa, que é o período que você mais vende, por exemplo, que o Luciano está falando. Por exemplo, a Cacau Show, onde que ela arrebenta os ganhos dela? Né? Na época da Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, depois no Natal, não é isso? Dia dos Pais. São essas datas que ela tem que superar um janeirão bravo, por exemplo, que é para todo mundo, no caso de janeirão, né? Mas existem alguns meses, janeiro, fevereiro, junho, né? Não tem daí nenhuma data tão importante que... Então, ela tem que discutir qual que o que acontece. Essa inelástica aqui, essa elasticidade, ela tem que ser, na realidade, discutida em vários períodos, em vários momentos do ano, por exemplo. Então, você tem que fazer essa discussão, por exemplo, quando você está em alta. Então, claro que se você está na época da Páscoa, existem as promoções, mas eles fazem as promoções, eles já sobem antes o preço para depois falar que fez a promoção. Porque Entendi. normalmente as pessoas vão comprar mesmo. Se for... E outro, eu acho que esse discurso tem que estar muito alinhado com o marketing, com toda a financeiro da empresa, porque senão não vai adiantar absolutamente nada. Exatamente. Então, por isso que tem que ser feito um estudo na época do auge e também na época que você não tem as vendas, né? Que o seu produto já não é tão desejado, né? E aí, né, principalmente nessa época, vale a pena, será, você aumentar ou vale a pena você abaixar? Por isso que a questão da questão da sazonalidade, ela é super importante com a elasticidade preço-demanda, porque você tem que fazer pelo menos em 2 períodos do ano aí essa discussão na sua empresa.
Se vale a pena ou não vale a pena. E isso quem vai garantir é a estatística, concorda? Para você tabular, ter os dados. As coisas têm que ser muito bem registradas daí, porque senão ela vai por água abaixo. Deu para entender que bonito que é isso? Isso é muito interessante, né? Bom, você vai, não tem nada de bonito, tem sim, né, gente? Aí a gente tem aqui, então, entendeu essa história do retângulo, né? Ah, eu terminei de falar aquele? Não terminei. Voltando a pintar aqui, deu para perceber que ele é menor, né? Esse é um pouco maior, então ele não, essa variação do preço não afetou muito. Afetou um pouco, sim, mas não muito, certo? Tá, agora eu vou para o outro desenho aqui que eu tinha pulado. Peraí, é esse aqui, esse. Esse aqui eu não falei ainda, né? Aqui, então, Luciano, não sei se eu respondi sua pergunta. Não existe um padrão assim, compensa. A partir do momento que você observa que um está maior que o outro, alguém está ganhando aí. Entendi. Agora, às vezes é merreca mais, merreca menos, que não compensa nem mexer no preço. Não, Né? mas eu entendi que a principal mudança vai ter que ser feita a partir do momento que eu vejo que existe uma sazonalidade ou algo parecido. Aí você tem Exatamente. que É fazer nesses esse tipo momentos de cálculo. de oscilação, exatamente. Aqui, pessoal, é quando essa elasticidade ela não dá nem maior que 1 e nem menor que 1, ela dá 1. Agora que eu expliquei a história do retângulo, fica fácil. Quando que ela dá 1? Ela dá 1 quando está equilibrado. Se o preço aumenta 10 e a quantidade demandada cai 10, concorda que ficou elas por elas? Sim. Aí é aquela história que aconteceu com héteros paribus. O que é isso? Claro que esse aumentar 10 e cair 10 é desde que nada tenha acontecido nesse período, certo? Então, se isso aconteceu, se essa elasticidade ela deu 1, que é chamada de elasticidade unitária, significa o quê? Que você não precisa mexer nada, que você conseguiu maximizar dentro da sua empresa, certo? Achar o ponto de equilíbrio, no caso. Você conseguiu um padrão aonde esse preço está bom. Então, se isso está acontecendo, não há motivo de você mexer, entendeu? A não ser que você entre num novo período, numa nova safra, sei lá, aí tudo depende. Se é fruta, essas coisas, aí tem uma série de coisas, tá? Então, essa é a ideia, só que aqui não tem desenho de retângulo, mas é como se fosse, tipo, aumentou 22 e caiu 22. Então, os retângulos seriam do mesmo tamanho, entendeu? E eu não sei se vocês têm noção, né? Mas talvez alguém que tenha feito curso, outro curso, alguma coisa de engenharia. Esses retângulos aqui tem a ver com área, e essas áreas têm essa teoria de elasticidade. Ela é uma teoria que se usa na economia, né, que é bem bonita e forte, mas ela também se usa na engenharia. Ou seja, esses retângulos é o cálculo de integral, entendeu? Que a gente faz. Então, aqui se calcula a integral para saber exatamente aonde que essa curva atingiria o máximo, o mínimo. Então, tem umas coisas muito mais forte por trás disso. Mas não que a economia precise disso, certo? A economia é algo mais prático assim. Nem muito cálculo, é mais bater o olho e fazer essa relação. Só que é um conceito muito usado, não só na economia, isso que eu estou falando, tá? Bom, aqui, quando, então, essa elasticidade ultrapassa 1, então, aquele momento que significa que é alguma coisa que, quando você mexe no preço, vai cair bruscamente aí a procura pelo produto. Então, olha aqui, a quantidade, ou seja, a demanda, ela é bem sensível à variação do preço, ok? Então, se aumentar, vai cair a demanda. Se baixar, certo? Vai aumentar a procura. Então, vai mexer com bastante ênfase aí. Agora, vem uma análise
que é chamada de inelástica também, mas ela tem o nome de perfeitamente inelástica. Ela é tão inelástica que ela não dá negativa, ela dá nula. Então, a gente já viu os 3 casos. Maior que 1, menor que 1, igual a 1, e agora nós estamos vendo igual a 0, fechou? Tá? Então, o que seria... essa daqui, por exemplo, essa daqui é mais ou menos aquela ideia que eu falei. Você tem um carro só, ok? Você precisa desse carro para trabalhar. É o seu instrumento de trabalho, ou seja, não é só para você ir para o trabalho, você precisa visitar os clientes com ele, sei lá. E o carro, sei lá, os pneus estão lá passando da hora de ser trocado. Tô falando pneu, mas pode ser alguma coisa, né? Qualquer coisa lá. Bom, independente do preço, você vai fazer o quê? O que vai acontecer? Independente do preço, você vai ter que comprar. Entendeu? Então, olha só. Mesmo que você tenha um aumento no preço, isso não vai interferir na compra do produto, entendeu? Então, isso é quando ela dá perfeitamente inelástica. Deu para entender essa ideia? E aí, a gente vai para o próximo desenho, porque já são 8h10, Jesus amado, que é esse aqui. Tipo, ela é perfeitamente agora elástica. A outra era perfeitamente inelástica, era uma reta de pé, certo? Agora a nossa reta é deitada, paralela ao eixo da quantidade. A outra reta era paralela ao eixo do preço. Tipo, mesmo que aumente o preço, eu vou comprar. Certo? Aqui, ó. Aumenta o preço, eu quero 100 unidades, eu vou ter que comprar. Agora, esse desenho, ele diz o seguinte, que quando o preço é R$4, poucas pessoas querem, muitas pessoas querem, certo? Porque, percebe, entende, né? Que quando o preço está aqui, a quantidade está aqui, ó. Todo mundo está pagando 4. Só que aí, quando ela é perfeitamente elástica, se o preço der uma subida, ninguém quer mais. É pouca coisa que sobe para falar assim, eu não quero mais. Sei lá, imagine alguma coisa que você tem total domínio de quanto custa. Tudo certo? Tudo bem? Quem pode me dar um exemplo aí? Será? Pode ser alguma coisa de comer, alguma coisa que você precise. Sei lá, vamos pegar a gasolina, o álcool, o etanol. Você sabe quanto que está o etanol, certo? Você sabe que ele está custando X. Aí você para no posto e esse posto está com preço abusivo. O preço era R$4. Você para no posto, ele está R$4,10. É pouca coisa, você concorda? Uhum. Pouca coisa, entre aspas, né? Enfim, mas você vai simplesmente falar, eu não vou comprar. Por mais que aumentou pouca coisa, eu não vou comprar, porque eu sei que o preço dele é 4. E aí, quando esse preço abaixa de 4, daí vira um caos. Muita gente quer. Porque é algo muito estável. Vocês estão entendendo que é algo muito estabilizado. É muito estabilizado. O preço é 4, 4, 4, ficou por muito tempo. De repente, dá uma queda. Quando dá essa queda, dá um boom. Todo mundo quer. Se o preço é menor que 4, a quantidade demandada aumenta de forma ilimitada. Ou seja, muita gente quer. O infinito. Ou seja, todo mundo que vai comprar. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, deu para entender a ideia? Então, são relações, não é tão cotidiana isso, mas, enfim, a gente sabe que tem situações que isso acontece, né? Aqui, por exemplo, agora, né, na época da pandemia, né? Mesmo que o álcool em gel estava caro, as pessoas iam lá e compravam. Não é isso? Não teve no começo lá que ninguém achava álcool em gel? Até foi proibido, mas teve gente vendendo aqueles vidrinhos pequenininhos por R$22, alguma coisa assim. Quando a pessoa achava, ela comprava, porque ela estava um caos, não achava lugar nenhum.
E aí, você que acabava comprando. Entendeu a ideia? Seria mais ou menos isso. Aqui, galera, é um resuminho do que eu expliquei, tá? Ó, é um resuminho do que eu expliquei. Se você observar, aqui você tem aquela ideia dos retângulozinhos, ó. Ó. Olha esse desenho aqui. Esse retângulozinho, ó. Opa, não queria pintar outro. Será que eu consigo? Não. Aqui não, tá? Ó. Minha reta tá aqui. Então, esse retângulo amarelo, você concorda comigo que ele é maior que o vermelho? Então, o que Sim, que acontece? O preço está bem aumentado, certo? O preço está bem vantajoso aqui, ó. Mas o que aconteceu com a quantidade, o quadradinho vermelho aqui? Retângulozinho vermelho. Concorda que ele quase não se alterou, ele ficou pequeno? Então, mesmo o preço aumentando, isso não interfere na compra. Ah, aqui tem até um exemplo. Eu nem tinha percebido. O preço do sal. O preço do sal, o sal é um negócio tão insignificante na nossa compra, né? A gente não fica sem ele, mas usa-se pouco, né? É isso que eu tô querendo dizer. Então, se o preço do sal aumentar, ninguém nem vai perceber, eu acredito. Isso não vai interferir, você vai continuar comprando do mesmo jeito. Então, ela provavelmente esse desenho ele é uma inelástica. O que é inelástica? É quando essa elasticidade preço-demanda ela dá menor que 1, certo? Aqui, ela é uma elástica. Por quê? Vamos pintar o retângulo, ó. Ó, olha o retângulo pititico e olha o outro, o amarelo. Errou tudo. Só o de cá, tá? Só o amarelo para cá, esse aqui não. Esse aqui não. Aqui não faz parte. Então, o que aconteceu aqui? Quando o preço aumentou, foi pouco, concorda que o preço aumentou? Quando o preço do CD aumentou, o que aconteceu com a questão do retângulo aqui? Concorda que ficou bem maior? Então, ela é o quê? Elástica. As compras diminuem muito com o aumento dos preços, pessoal, ó. Isso daqui é importante para vocês concluírem, né, a atividade que vocês vão fazer depois, ó. Quando ela tem essa análise, que é quando a elasticidade, preço, demanda, quando essa elasticidade, preço, demanda, ela é maior que 1, eu escrevi um negócio aqui ficou tão pequeno que nem eu enxergo. Quando a elasticidade preço-demanda é maior que 1, acontece, então, essa ideia de que as compras diminuem muito com o aumento do preço. E quando ela é menor que 1, as compras diminuem pouco com o aumento dos preços, certo? Então, essa discussão ela é interessante. E aqui vem aquele outro que eu acabei de falar, que acho que não precisa que eu acabei de falar agora. Tá certo? Ó, aqui tem um resuminho de novo do que é cada um. Ok? Vamos tentar fazer alguns exercícios de aplicação, porque já são 8h17. Tá? Então, até aqui, o que vocês acharam? Deu para entender um pouco a essência da aula com essa ideia dos retângulos? conceito, sim. Muito. Ficou? Tá, beleza. Agora, presta atenção. Nessa atividade 6 que eu mandei para vocês, tem uma questão 1, que é uma questão teórica, porque a elasticidade de preço-demanda apresenta o sinal negativo. Outra coisa que eu não comentei aqui, porque eu já tinha comentado a semana passada, mas é importante. Todas essas contas que da elasticidade, quando a elasticidade dá 1,5, aqui, por exemplo, ela não dá 1,5, ela dá menos 1,5. Vocês lembram disso? Ó, quem não assistiu a aula não vai saber. Mas essa conta sempre dá negativa, e daí a gente precisa colocar isso em módulo
O que é o módulo? O módulo, não sei se vocês lembram lá do colégio, que é transformar um número negativo em positivo. Então, normalmente, se vocês pegarem um livro aí de economia, vocês vão ver assim, a elasticidade preço-demanda é igual o módulo de um número. Porque esse número aqui eu não falo nada de negativo, eu só falo que é menor que zero, menor que 1 e maior que 1. Então, quando eu falo 1,5, eu já tirei do módulo, certo? Então, gente, vamos pensar comigo. Nessa primeira pergunta, que eu nem vou responder isso para vocês agora, que eu quero fazer exercício numérico. Mas aqui, por que a elasticidade preço-demanda, ela apresenta sinal negativo? Gente, claro que ela apresenta sinal negativo. Por quê? É muito óbvio. Porque, na realidade, o que é a demanda? Se o preço sobe, imagina a flecha subindo. Se o preço sobe, o que acontece com a quantidade? Diminui. Se o preço sobe, a quantidade, ela não cai? Então, o que vai acontecer numa análise dessa? Por que ela é sempre decrescente? Claro que ela é sempre decrescente, porque se o preço sobe, a quantidade cai. Pronto, eu falei que não ia responder, mas respondi. Não, essa aqui é a 1, desculpa, eu respondi no lugar errado. Essa resposta é da 1, eu colei e copiei. É a 1, né? Essa é a 2. Qual a relação entre a sazonalidade e o resultado da elasticidade de preço-demanda? Também acho que vocês dão conta de responder, né? Por que eu tenho que sempre olhar para isso quando eu estou falando em demanda? Porque isso interfere, né? Isso vai interferir todo momento na questão quando eu estou no período de alta e no período de baixa, certo? Demanda. Então, quando eu estou no período de alta demanda, eu vou ter uma EPD, e quando eu estou num período de baixa demanda, eu vou ter outra. Então, discutir a questão da sazonalidade, ela é super importante. Ó, então, essa respostinha aqui seria da 1, tá? Aí, eu vou, então, para a questão 4 é só uma análise, eu vou deixar para vocês depois fazer uma análise sozinhos, vocês dão conta. Eu vou aqui para a questão 4, tá bom? Quem está com isso impresso, se quiser fazendo aí no caderno, e quem não está, se quiser copiar, tá? Ou depois eu tiro uma foto dessa resolução que eu vou fazer aqui. Bom, eu vou ter que fazer lá no frente aqui para eu poder discutir com vocês. Bom, eu vou aqui. Eu vou até apagar esse trem de baixo, para eu ficar com espaço. Então, o que eu estou querendo aqui? Vamos ler. Ele diz o seguinte: uma empresa de seguro de saúde elevou o preço de seus planos em 50%, saindo de 100 para 150. Ele só explicou que aumentou 50%. A quantidade demandada, que anteriormente era de 100 pessoas, ela passou para 90. Ele quer saber qual é a elasticidade dos planos de saúde e que tipo de bem é esse. Bom, entender a pergunta, que agora vai entrar toda aquela discussão que eu fiz num problema de aplicação, certo? Eu quero saber qual é a elasticidade. Então, agora é o momento aí, a galera que perdeu a aula passada vai entender agora aquelas contas que eu passei e não fiz nenhuma. Tá? Então, a gente vai calcular a elasticidade preço-demanda. Isso pode ser maiúsculo, PD, como pode ser minúsculo, tá bom? Só o E que você deixa maiúsculo, tá? Deixa o E maiúsculo, que ele é a palavra elasticidade. O P é de preço e o D é de demanda. Bom, aí então eu vou falar para vocês, pessoal, quem perdeu a aula aí, como que é a danada da relação da fórmula que a gente vai ter que usar. Então, essa fórmula, vocês lembram que a gente vai calcular a variação da quantidade e eu vou dividir pela variação do preço. Aí é aquela história que eu falei na aula passada, que eu expliquei qual que é a fórmula da variação, etc. Eu queria puxar isso para baixo. Eu queria copiar isso aqui para cá. Não dá? Tá. Ó, agora eu vou fazer uma ponte aqui e vou escrever para vocês o que é a variação da quantidade.
Gente, a variação da quantidade é o seguinte, é pegar a quantidade 1, subtrair a quantidade 0 e dividir pela quantidade 0. Isso aqui vai dar um número decimal, que é uma porcentagem. Por isso chama variação. Essa variação significa porcentagem. Aqui eu vou descobrir qual foi a queda das quantidades, certo? Você está entendendo que isso aqui é a queda de quantas peças eu vou perder nessa transação aí. Agora eu vou fazer uma ponte aqui, vou fazer uma flecha e vou escrever o que é a variação do preço. A variação do preço é pegar o preço 1, subtrair o preço 0. Preço 1 é o final, gente. Preço 0 é inicial. Se quiser botar uma legenda aí. Preço 1 significa preço final. Deixa eu escrever, porque esse negócio aqui me mata. Preço 1, escreve aí, é preço final. E P0 significa preço inicial. Isso é importante. Isso tudo eu divido por P0. Gente, isso aqui é a fórmula da variação percentual, uma fórmula da matemática financeira, ok? Tá? Então, isso aqui, até posso colocar na questão das provas, apesar que vocês vão fazer as provas com consulta, né? Então, é só pegar lá e olhar a fórmula, tá? Pronto, até aí tudo bem? Até aqui, agora nós vamos fazer a conta. Vamos fazer um gráfico que ajuda. O gráfico sempre ajuda. Então, vamos pôr no gráfico aqui. Cadê? Ó, uma empresa de seguro, o preço de 100, então vamos colocar preço aqui em cima, pode ser? Vamos colocar preço aqui em cima e vamos colocar quantidade demandada aqui embaixo, tudo bem? Pode trocar o eixo? Pode, não tem problema, tá bom, gente? Fica sossegado. Isso não é importante. Eu vou fazer o gráfico para vocês entenderem melhor. Quando o preço era 100, de 100 foi para quanto? 150. Então, aqui, ó, quando o preço era de 100, foi para 150. Então, aqui eu tinha um preço que era de 100 e foi para 150. A quantidade demandada, que era de 100, quem que seria esse de 100? Concorda que ele está querendo dizer que a quantidade, quando o preço era 100, tinha 100 pessoas querendo? Dá para entender que esse 100 está conectado com esse 100, né? Porque é o mesmo número não, gente. Sim. É de acordo com o português. Dá para entender que de 100 passou para 90, igual aqui. De 100 não passou para 150? Então, de 100 passou para 90. Então, esse 100 é com esse 100. E esse 90 é com quem? Com 150. Isso, tá claro isso? Então, aqui eu vou botar 100, ó. Só que quando a quantidade era 100, então eu vou ligar 100 com 100. Tchuc, tchuc, tchuc. Vou ligar aqui. Que é ruim de fazer, gente. Então, é uma merda. De 100 eu conecto com 100. Depois, caiu para quanto? Uai, caiu para 90. Aqui. Caiu para 90. Deixa eu colocar mais perto um pouco aqui, para enfatizar aquela história do retângulo, sabe? 90. Colocar mais ou menos numa escala certa. Quando era 90, o preço caiu, faz todo sentido. Se o preço caiu, tem mais pessoas... se o preço aumentou, faz todo sentido. O que aconteceu com a quantidade demandada? Caiu, né? Menos pessoas querem comprar, né? Ó, por isso que quando aumentou para 150, caiu para 90. Aqui tem outro ponto. Então, agora eu vou pegar minha régua e vou ligar esses dois pontos aqui. Certo? Essa é a minha análise. Tudo certo? Vocês percebem comigo que esse retângulo aqui, ó, ele tem essa característica e já esse aqui é o compridinho aqui, ó, o azulzinho. Tá? Tô tentando fazer uma relação aqui. Agora, presta atenção. Já meio que batendo o olho, dá para perceber o que está acontecendo ou não?
Vamos ver se vocês entenderam um pouco de tudo que eu falei lá no começo. Vocês acham que quando o preço... O que está sendo maior aí? A variação do preço ou a variação da quantidade? Do preço. Do preço. Bom, então ele está dizendo que quando o preço aumenta... Existe uma variação pequena de... Não é uma... Isso não está interferindo muito na procura do produto, sim? Exato. Por quê? Porque é um plano de saúde, né? E plano de saúde, se a pessoa, de fato, ela... Todo mundo precisa, né? Se a pessoa precisa, todo mundo precisa, né? Meio que as pessoas vão pagar, né? Se ela tem condições, concorda? Eu sei que hoje, se a gente fizer uma pesquisa, muita gente não consegue mais pagar um plano de saúde, né? Há tempos atrás, era mais comum, eu acredito. Então, muito bem. Então, agora, vocês entenderam então o desenho, agora a gente vai fazer a ponte do desenho com o cálculo. E aí tudo fica muito mais bonito de ser entendido. Eu acredito que agora vai ficar bom aí toda essa teoria que a gente está falando. Ó, agora eu vou calcular então. Elasticidade, preço, demanda. Ó, não assusta, eu falei na aula passada que vocês podem usar calculadora. Ó, vocês estão entendendo que eu tenho que pegar essa fórmula e colocar aqui em cima, e depois eu tenho que dividir por essa outra fórmula que eu vou pôr aqui embaixo. Eu vou copiar porque é o primeiro que a gente está fazendo, então eu vou fazer bem passo a passo. Então eu vou pegar quantidade 1, tirar a quantidade 0 e vou dividir pelo que é 0. Depois eu vou pegar o preço 1, tirar o preço 0 e vou dividir por P0. Estão entendendo que eu só copiei essas duas fórmulas aqui. Agora eu vou para cá. A elasticidade, preço, demanda é... Galera, de acordo com o texto, eu saí de 100 e fui para 150. Então, vocês concordam que esse aqui é o Q0? Se esse é o Q0 conectou com o P0 aqui, fechou? E eu fui para quem? Para o final, que é o Q1. Então, o Q1 conectou... Ah, não. Então, aqui eu fiz a... Peraí. Aqui, ó. O meu desenho, como eu pintei, eu mesmo me confundi aqui. No meu desenho, o 90 é com 150, né? Não é? O 100 é com 100, não é que nós falamos? O 100 aqui, ó. O 100 é com 100. Então, o 100 é o P1, fechou? Vamos fazer de preto. Entendeu o que eu tinha feito de... A hora que eu marquei ali, eu marquei ao contrário. O meu desenho passou em cima que eu perdi. Esse é o P0. Porque você está entendendo que tem que estar ligado o Q0 com o P0. E o Q1 não foi ligado com 90, porque subiu o preço, diminuiu. Então, aqui não é o P0, aqui é o P1. Vamos lá, eu preciso que vocês falem, que vocês entendi isso. Senão confunde. A hora que você já marca o ponto, você já sabe quem está conectado com quem. O primeiro pontinho que eu marquei não foi 100 com 100? Ó, esse é o ponto A, vamos chamar assim. Então, é 0 com 0. E esse é o ponto B. O ponto B é 1 com 1, certo? Ó. Que são as coordenadas que a gente chama. Tá. Até aí, vocês estão comigo? Tá muito confuso ou não? Tá muito difícil? Então, né? Estão bem, né? Vamos lá. Ó, agora eu vou fazer essa conta aqui. No caso, eu faria tudo na algebreira básica, mas vocês vão fazer com a calculadora, eu acredito. Quem que é o Q1? Vem comigo. Vamos lá, ó. Quanto que é o Q1 aqui? Vai 150? 150. Isso. Deixa eu botar esse trem mais para baixo. Será que eu consigo apagar isso? Consigo. Deixa eu pôr aqui mais para baixo que vai confundir. Ó, então aqui vai ficar 150 menos... Gente, é o primeiro, então eu estou fazendo bem passo a passo. Menos 100 dividido pelo 0, que é o 100, perdão. Aqui.
Pronto. Agora eu vou fazer o P1. Quem é o P1? O P1 é 90 menos o P0. Quem é o P0? 100. Tudo isso eu divido pelo P0. Sempre divido pelo inicial, tá bom? Isso aqui é da fórmula. Sempre divide pelo último que você bota aqui. Se aqui é 100, você bota 100 aqui. Se aqui é 8, você bota 8 aqui. Tá? É que aqui, no caso, tanto o preço como a quantidade é 100. Então, houve uma coincidência numérica. Vamos lá, então. Agora eu vou fazer essa conta. 150 menos 50 menos 100 dá 50, não é isso? Então, aqui em cima vai dar quanto? Ó, velocidade, preço, demanda. Escrever com esse negócio aqui é muito ruim, não tem noção. Ó, aqui vai ficar assim. 150 menos 100 vai dar 50. 50 eu vou dividir por quanto? Por 100. Embaixo, 90 menos 100 dá menos 10. Olha lá, vocês lembram que eu falei que sempre dá negativo essa conta? Olha lá, claro, gente, que dá negativo. Se a quantidade aumentou, o preço caiu, então vai dar negativo. Tá aparecendo. Vou falar nisso, tem que tirar foto depois. Pra mandar no relatório. Esquecem. Ó. Então, quanto que vai dar essa conta? Vou continuar aqui. A elasticidade, preço, demanda. Vocês estão conseguindo copiar? Ou vocês vão esperar a foto? Então, aqui, vocês não querem fazer do jeito que eu fiz aula passada. Que eu lembro que alguns alunos falaram... Pega aí, tamanho. Alguns alunos falaram que não quer fazer do jeito que eu fiz, que é fazendo as contas na mão. Então, vocês vão pegar... Então, pega aí, ó. Eu vou daqui e vir para cá, tá bom? Ó, vou continuar aqui, que o meu tá muito apertado ali para mim. Vocês vão pegar a calculadora de vocês, vão dividir 50 por 100. Que é a mesma coisa que dividir 5 por 10. Concorda que essa conta aqui em cima vai dar 0,5? Sim, galera? Sim. Tá. Dividido por quanto? Isso aqui vai dar 100 dividido, ou 10 dividido por 100. Vai dar 0,1. Só que é negativo. Certo? 0,1. Será que eu fiz coisa besteira aqui? 5,05 dividido menos 10, vê aqui. É que é para dar 0,2, a minha conta deu quanto aqui? Aqui vai dar 0,1, tá certo. E aqui vai dar meio, né? Tá certo também. Tira, o Raul vai tirar uma foto aqui, peraí. Vai. Vou tirar dele. Vai. Tirar dele sozinho, depois eu tiro você também. Tá. Quanto a gente tá aqui? Tá, agora tira da mãe aqui na tela. Olhando. Tá. Pessoal, voltando lá. Aqui. Peraí, vamos conferir minha conta aqui. 150 menos 100 dá 50. Peraí, me ajuda aqui. Sobre 100. 90 menos 100 dá menos 10. Sobre 100. Isso. Aqui vai dar 0,5, vai dar 0,5. Tá bom. Tá ótimo. E aqui vai dar menos 10 sobre 100, tá certo. Então, aqui vai estar... O que vai dar essa conta? A elasticidade, preço, demanda, tá dando quanto aqui? O que está acontecendo? Essa conta, 0,5 dividido por isso, concorda que é só multiplicar por passar o 5 para cá e 1 para cá, e essa conta vai dar quanto? Vai dar menos 5, é isso? Isso. Negativo. Certo? Então, o que está acontecendo nessa ideia que a gente tá colocando? Essa elasticidade, ela deu maior que quanto? Você percebe que ela dá negativa aqui? Quando ela dá negativa, o que está acontecendo na realidade? Lembra que eu falei que tem que usar o módulo?
Lembra que eu falei que tem que usar o módulo? Não é isso? Então, essa conta dá menos, o módulo de menos 5. O módulo de menos 5 está dando quanto? Está dando 5, certo? Então, pelo nosso desenho, vamos pensar comigo. Pelo nosso desenho, a gente tinha falado o quê? Que o preço, mesmo o preço aumentando, o que estava acontecendo? Não estava afetando muito o quê? Lembra? Mesmo o preço aumentando, não estava afetando muito aqui, certo? Uhum. Só que, na realidade, quando essa conta deu 5 aqui, o que está mostrando? Que, na realidade, houve sim. Porque se a elasticidade deu 5, isso significa que deu maior que 1, lembra? Se ela deu maior que 1, então isso está acontecendo o quê? Está tendo interferência. Concorda? Ele está dizendo que quanto que o preço aumentou aqui na nossa relação? O preço aumentou para quanto? Quantos por cento daqui? 0,5 dá 50%, não é isso? Ó, 0,5 representa 50%. E 0,1 é uma queda de quanto? De 10%. Então, ele está dizendo, quando o preço aumenta 50%, não, quando a quantidade ela aumenta 50%, tem uma queda no preço de quanto? De 10. Então, realmente, por isso que essa conta ela dá negativa 5 aqui. Então, ela tem uma relação que a quantidade aumentou, né? A quantidade aumentou bastante, mas isso, o preço, na realidade... não, aqui é o preço. Ai, gente, eu achei meu erro. Porque eu estava preocupada, porque isso não está batendo com a minha análise. Vocês não perceberam. Olha o que eu fiz aqui. Eu agora acabei de achar meu erro. E vocês não perceberam também. Aqui eu chamei de preço, galera? E aqui eu não chamei de quantidade? Eu não estou vendo mais, professora. Não está aparecendo aqui, não. Não está aparecendo a tela? Pra mim tá Pessoal? normal. Hã? Pra mim tá normal, tá aparecendo. Eu vou entrar Tá, e vou mas, sair de novo. pessoal, galera do céu, acabei de descobrir o meu erro. Vocês estão vendo que eu coloquei que aqui? Aqui é que, pessoal? Não, eu percebi, mas como eu tô um pouco perdida, eu esperei terminar. Ah, então, por isso que eu tô falando aqui do menos 5, só que eu tô preocupada porque a minha análise do meu desenho não tá dando que ela é elástica. Nosso desenho, antes da gente terminar o exercício, a gente já sabia que ela estava dando inelástica. Então, peraí, vamos fazer o conserto aqui. Vocês, quem está copiando aí, quem está fazendo no caderno, não sei se vocês estão fazendo ou não, ou vocês estão só esperando eu aqui. Ou vocês estão fazendo aqui comigo e depois vocês olham. Porque quem está fazendo no caderno, arruma aí, por favor. Tá? Ó, gente, aqui é quantidade. Eu tô gravando, na verdade, o que você tá fazendo, professora. Na verdade, a aula está sendo gravada. A aula está sendo gravada. Daí, na hora que vocês forem ver, não tem problema, que daí a gente já conserta aqui, ó. Ó, qual foi a primeira quantidade? Aqui é preço, pessoal. Qual foi o primeiro preço? O primeiro preço foi de 100, não é isso? E a primeira quantidade, a gente até fez isso aqui, ó. Quantidade 100 e preço 100. Então, isso aqui é a nossa primeira, é a nossa inicial. Então, aqui é a nossa quantidade 1. Quantidade 1 está com preço 1. Aqui que foi que eu inverti. E aí muda tudo o exercício. Aqui é a quantidade 0 e aqui é preço 0. Então, galera, por isso que essa conta está dando 5 e eu estava bem preocupada, na verdade. Eu estava conversando com vocês, mas eu estava olhando aqui para ver se eu achava um erro. Nas minhas contas, por isso que eu fui conferir as contas. Mas tudo bem. Oi. Posso tirar uma dúvida? Claro. Eu tinha anotado que o P1 era o preço final e o P0 é o inicial, certo?
Aí só para eu entender, que eu perdi a última aula. Então, na minha cabeça, o preço inicial seria o 100, é isso? O preço inicial, aqui, saindo de 100, vai para 150. Isso. Então, deixa eu só entender. Ver se eu tô Aí entendendo. não tem problema. Aí isso aqui Tá. não tem problema. Desde que você conecta certo aqui. Mas se Ah, você tá. quiser mudar para ficar bem claro e não interferir na sua análise, eu concordo que eu acho que fica mais fácil para você, ó. Se você Tá. quer olhar aqui para o preço inicial, o preço aqui inicial, vamos botar então aqui P0 com o primeiro, com a quantidade zero aqui. Então vamos colocar Tá. de acordo aqui que fica mais fácil. Aí aqui seria o preço final, 1. Então aqui é o 90 que caiu para R$ 90 porque aumentou. Quando o preço caiu, aumentou quando o preço aumentou, diminuiu aqui. O Olha eu 90 é colocando o o preço Q1. de novo. É. Olha eu colocando de novo P. Aqui é Q. Aqui é Q1. Ok, então agora a gente aqui vai mudar, gente, ó. Porque agora 100, posso fazer direto essa parte aqui ou não? Acho que não, né? Então vamos lá. Aqui vai ficar 100 menos 90. Dividido por quanto? Preço 1 menos preço 0. Eu mudei ali, então eu tenho que seguir a rota certa. O preço 1, ó, a quantidade 1 é 90. Eu tinha colocado 90? Não, eu tinha colocado 100, né? 90 menos 100, que é o inicial. Aí eu divido por 100, que é sempre o que termina, você divide. Pronto. Quantidade está certa. Vamos lá. Agora é preço, galera. Quem que é o preço inicial? É 150. E quem que é o final? É 100. Na verdade, inverteu tudo. O que estava embaixo foi para cima e o que estava em cima foi para baixo, né? Entendeu, né? Porque eu tinha trocado os eixos. Eu escrevi no desenho uma coisa, só que a hora que eu coloquei outra. Pronto, até aí, beleza. Olha o que está acontecendo aqui de novo. Pessoal, quando eu faço essa conta, tá muito grosso aqui. Quando eu faço essa conta aqui, 90 menos 100 é o cara que vai dar negativo 10. Tem que dar negativo, aquilo que eu já tinha falado lá no começo. Então, fica menos 10 dividido por 100. E aqui, 150 menos 100 dá 50. 50 dividido por 100. Percebeu que deu tudo ao contrário, né? O que tinha dado embaixo deu em cima, inverteu tudo. Agora sim vai acontecer o que eu já tinha previsto, que eu estava caçando alguma coisa que estava errada, porque eu sabia que essa conta não podia dar maior que 1. Ó, olha aqui. Essa conta, quando você dividir 10 por 100, é a mesma coisa que dividir 1 por 10, que vai dar menos 0,1, fechou? Menos 0,1. Pega só que você não quiser fazer esses cortes que eu faço, pega 10 e divide por 100, só não esquece de pôr o menos aqui. Apesar que mesmo que você não coloque o menos, não tem problema porque vai botar no módulo. Quando você dividir 5 por 10, que é a mesma coisa que 50 por 100, isso aqui vai dar 0,5, certo? E 0,1 dividido por 0,5 é a mesma coisa que dividir 1 por 5, certo? Então, essa elasticidade preço-demanda, agora sim, isso aqui está dando menos quanto? 1/5, 1 dividido por 5 é 0,2. Aí, isso aqui você coloca em módulo, porque a elasticidade, ela é um resultado positivo. Aí, nem precisa fazer todo esse detalhe, eu só estou para explicar para vocês. Eu preciso que você conclua que a elasticidade preço-demanda é 0,2. Ufa, graças a Deus. Agora faz sentido com o que a gente começou o desenho analisando. O que uma elasticidade preço-demanda que é menor que 1 faz? O que uma... Vamos lá, gente, vamos retomar então nesse exercício agora. Essa elasticidade, por que ela tinha que dar abaixo de 1? Porque a gente começou o nosso exercício falando que quando houve um aumento no preço, não foi significativa a queda nas vendas. Sim ou não? Não foi isso que a gente falou? Olha, quando aumentou o preço,
O preço aumentou até bastante, vocês concordam? Quanto que o preço aumentou? 50%. E quanto que houve queda na procura? 10%. Então, pensa comigo, se um produto teve um aumento de 50% no preço e a queda da procura 10%, concorda que isso é baixo? É baixo. Então, por que é baixo? Porque isso aqui dá menor que 1. Então, qual é a nossa conclusão? Vamos lá e respondemos. Qual seria a nossa resposta? Os consumidores eles são o quê? Bem pouco sensíveis à variação do preço, quando a elasticidade é menor que 1. Então, os consumidores são bem pouco sensíveis. Tá bom aí, sei lá, o português? Os consumidores são bem pouco sensíveis à variação do preço. Certo? Então, essa seria a interpretação desse problema. Gente, vocês entenderam que essa troca desse erro, quando eu troquei o eixo ali, que eu coloquei errado e ninguém percebeu também, ela poderia ser, numa questão, se você entendeu bem a teoria, detectada que você fez alguma besteira? Vocês estão entendendo? Vamos lá, de novo. Quando essa elasticidade dá maior que 1, é porque quando o produto aumenta, há uma grande queda na procura. Isso não aconteceu com o nosso. Por isso que eu estava desesperada buscando o que tinha acontecido, porque eu não estava esperando essa conta dar maior que 1. Essa conta, a hora que eu comecei a fazer, eu tinha certeza já que ela ia dar abaixo de 1. Pelo meu desenho, eu já sabia pelo desenho que essa elasticidade dá menor que 1. Então, eu quero que você pense o seguinte, se tiver uma situação, um problema, que tem um desenho, você já consegue fazer essa analogia, certo? Quando que você, por exemplo, alguém está tirando foto dessa tela ou eu dou um print aqui? Eu vou salvar, eu vou fechar ela e vou salvar, tá? O que eu quero que você entenda? Ó, vou fazer até um desenho. Supondo, vamos lá. Ó, supondo que eu estou num problema, tá? E que a curva, sei lá, tem um ponto aqui e um ponto aqui. Tá? Então, tem um preço. Né? Ó. Então, você percebe que se isso daqui é quantidade e isso aqui é preço, fala para mim, nesse desenho que eu fiz aqui, sem fazer conta nenhuma. Aqui é o preço, tá bom? Aqui é o preço 1 e o preço 0, sei lá. E aqui é a quantidade. O preço aumentou, certo? O que aconteceu quando o preço aumentou, por exemplo? Teve muita influência aqui? Não. Não. Então, o que você já consegue se for um teste, se for um problema? Você já tem que ter certeza que essa danada da elasticidade tem que dar abaixo de 1, fechou? É isso que eu preciso que você entenda, basicamente, a ideia desses problemas é isso aí, certo? É mais ou menos essa ideia que precisa acontecer aí. Ó, agora vamos olhar nesse desenho que eu fiz aqui, tá bom? Tem um ponto aqui, tem um ponto aqui e um ponto aqui. Ó, tem um ponto A aqui e um ponto B, tá? Aqui é preço e aqui é quantidade, fechou? Ó, o preço teve um aumento, não teve? Sei lá.
O que aconteceu com a quantidade? Eu tinha uma quantidade aqui de 100, de 10, aqui foi para 2, por exemplo. Fala para mim, esse desenho, você já teria que conseguir garantir o que para mim por esse desenho? Quando o preço diminuiu, teve aumento na procura? Sim. Ou ao contrário, quando o preço aumentou, teve queda na procura? Você entendeu que falar quando o preço aumentou, teve queda na procura? É a mesma coisa que falar quando o preço diminuiu, teve aumento na procura? É a mesma coisa, certo? Só muda o jeito de falar. Mas você concorda que o retângulo da quantidade é maior que o retângulo do preço? Se o retângulo da quantidade é maior que o retângulo do preço, então, camarada, é isso que a gente já tem que ir para o exercício, que era sabendo que essa conta nossa, se eu tiver que fazer um cálculo desse trem, eu tenho que saber que essa conta minha tem que agora dar maior que 1. Agora, porque isso está ultrapassando isso. Então, agora essa conta tem que dar maior que 1. Então, todo o cálculo que eu vou, eu já posso ir preparada para a resposta. Se eu fizer alguma coisa errada, como eu descobri que eu tinha feito alguma coisa errada, por conta que eu sabia que a nossa conta tinha que dar abaixo de 1, não maior que 1. E outra coisa, a primeira coisa, aquela hora que eu fiz, a conta deu 5. Vocês concordam que 5 é um número bem longe de 1 nessa análise econômica? Meu, Sim. é alguma coisa muito forte que estava acontecendo. E eu não estava enxergando aquilo no desenho. Tá? Então, assim, que aquela troca que eu fiz sirva de experiência para você também, de aprendizagem, para a hora que você estiver fazendo, você conseguir fazer essa reflexão. Para a economia, gente, o mais bonito é o aluno saber fazer essa análise do gráfico. Isso é bem bacana, assim, fazer a comparação entre as duas coisas aqui, certo? Será que eu consigo fazer mais um? Já são 9 horas, né? Queria fazer mais um. Vamos fazer esse daqui? O 5? Depois, qualquer coisa, eu aumento o tempo lá para vocês, tá? Porque eles pediram que o aluno tinha que fazer hoje a atividade. Daí, qualquer coisa, eu libero até amanhã à noite. Fica só entre nós, tá bom? Com a aula gravada, tá vendo? Essa foi boa, né? Mas, gente, ó, eu tô dando aula, né? Então, é uma justificativa boa. Ó, vamos fazer assim, pra gente amarrar bem isso. E, ó, vou pedir que vocês fiquem atentos nos eixos e não deixe a professora fazer erro, tá? Então, vamos lá. Ó, se eu errar agora, vai ser culpa de vocês. Essa é boa, né? O que vocês acharam dessa ideia? Ai, gente, a gente se diverte. Ó, vamos lá então, vamos ver a pergunta. Ao preço de R$ 20 foram vendidas 30 unidades de máscaras. Ó, supondo ter a máscara um EPD igual a -2, o que significa esse -2? Vamos fazer uma análise. Quando ele falou que agora ele está dando o EPD, vocês estão entendendo que ele está dando? Que a elasticidade da máscara é -2. O que significa isso dentro do nosso estudo, gente? Vamos lá, bota a cabecinha aí para funcionar. Eu acabei de falar que quando a quantidade não é interferida com muita ênfase, é porque essa elasticidade está abaixo de 1, não é isso? Se essa elasticidade está dando -2, significa o que dentro desse problema aí? Que quando aumentar o preço da máscara, o que vai acontecer? Um aumento pequeno que seja, vai acontecer o quê? Vai ter uma queda na procura. Que não é muito o que está acontecendo hoje, certo? Mesmo que a máscara aumentasse, o que ia acontecer? Essa elasticidade ia dar abaixo de 1, concorda?
Só que nesse problema ele está falando que ela está dando menos 2. Gente, vocês entenderam o que eu falei? Que quando essa elasticidade é menos 2, é porque está tendo uma variação grande? Sim? Bom, então vamos lá. Ao preço de R$ 20, foram vendidas 30 unidades de máscara. Supondo ter a máscara um EPD menos 2, que é a elasticidade preço-demanda, e quando vender, supondo ter a máscara um EPD igual a menos 2, e quando vender 36 unidades, o vendedor reduzir o preço para 18. Ele está falando que quando ele vender 36, é porque o preço caiu para 18. Quanto que era o preço? Não era 20? Hein, galera? O preço inicial, vamos marcar aqui em cima? O que vocês acham? O preço era 20. Vamos marcar aqui em cima? O que vocês acham a gente colocar assim, para ficar igual a Dani, não sei quem foi que falou aquela hora. Ó, o preço inicial é 20. Quando o preço inicial era 20, foram vendidas quantas máscaras? 30. Então, esse aqui é Q0 também, tudo bem? Porque daí a gente já fica certinho aqui. Aí ele fala, quando vender 36 unidades, o vendedor reduziu o preço para 18. Então, o preço caiu para 18. Então, agora esse aqui seria o preço final, porque houve uma queda, certo? De 20 caiu para 18. O vendedor conseguiu o que desejava? Prove. Como que eu posso provar? Então, isso daqui seria o quê? A minha quantidade 1, certo? Com o preço 1. Como que vocês fariam essa prova aqui? Como que você sabe como que eu sei se realmente isso aqui está certo? Ou se isso está certo, ou se isso está certo? Bom, eu posso dar uma sugestão? Que tal a gente, então, provar? Supondo que esse EPD dê menos 2, eu posso trocar todas as informações que eu tenho no problema e supor que eu queira achar as 36 unidades. Eu quero ver se essa conta dá 36. É uma ideia. Também eu posso fazer a conta normal e descobrir o EPD. Se ele teria que dar quanto esse EPD? Menos 2. Vocês entenderam a minha estratégia ou não? Ó, eu vou montar aqui para vocês poderem argumentar e se vocês tiverem dúvida. Ó, a formulinha disso aqui não é quantidade, vamos lá, quantidade final menos quantidade inicial dividido por quantidade inicial, não é essa fórmula? Aqui embaixo, preço final, que é P1, menos preço inicial dividido pelo preço inicial. Como que eu provo se isso está certo? Ou eu posso trocar isso aqui por menos 2, ó. Eu posso trocar a quantidade 1. Qual é a quantidade 1? Eu posso supor que eu quero achar a quantidade 1, então vamos supor que eu vou deixar aqui, ó, a quantidade 1 eu quero provar que é 36. Qual que é a quantidade inicial? 30, então aqui seria 30. Tudo isso eu vou dividir por 30, que é aqui da forma. Qual que é o preço inicial? O final, desculpa. Era 18, então aqui fica 18 menos o preço, o quê? Inicial. Esse é o final e agora o 20 é o inicial. Tudo isso eu divido por 20. Tudo bem até aqui? Estão acompanhando o que eu fiz? Ah, eu não fiz o gráfico. Acho que é bom fazer o gráfico, né? Vamos fazer o gráfico para a gente ter uma noção? Vem comigo, ó. Vamos chamar aqui de preço e aqui de quantidade. Vai lá, me ajuda aqui. Qual é o preço? O preço era 20 e depois foi para quanto? Para 18. Então, quando o preço era 20, vendeu quantas unidades? 30, é isso? Então, a gente vai colocar aqui 30. 30 unidades leva num preço de 20. Ó. Tem um ponto aqui. Depois, galera, vê só, vai conferindo comigo aí.
Depois, quando ele vendeu 36 unidades, não aumentou unidades? 36. Quando aqui era 36, o preço caiu para quanto, ele está dizendo? 18. 18. Eu tentei fazer uma escala mais ou menos boa, assim, para ter uma noção. Pronto. Esse é o outro ponto. Essa é a nossa retinha. Você percebe, eu não sei ainda se essa conta está certa, é isso que eu quero provar. Ó, prove, está pedindo. Mas você concorda que o preço, quando teve uma queda, ele interferiu bastante aqui? Sim? Cara, se isso aqui, se quando o preço aumentou ou diminuiu, interferiu na quantidade, é porque essa danada dessa elasticidade preço-demanda, ela vai ter que ser superior a 1. Por isso que ele está mandando eu ver se ela é 2 negativo, que no caso vai dar 2 positivo por conta do módulo. Então, provavelmente tem chance de estar certo. Então, agora eu vou provar. Vou continuar minhas contas, tá? Então, aqui vai ficar menos 2 é igual a Q1 menos 30 dividido por 30. Tudo isso dividido por 18 menos 20 dá menos 2 dividido por 20. Fechou? Eu sei que vocês não querem fazer as histórias de divide, não sei o que lá, eu já faria de outro jeito, mas vamos lá, eu vou supor, vocês estão com a calculadora na mão, presta atenção. Divide 2 por 20, que é dividir 1 por 10, certo? Então, 2 por 20 vai dar menos 0,1, confere? Aqui embaixo. Aqui em cima, não tem ainda como fazer conta, porque eu tenho uma letra para calcular, que é a tal da Q1. Eu quero provar que esse desgraçado aqui dá 36. Certo? Se eu provar que essa conta dá 36, eu provo que realmente a elasticidade é menos 2. Agora, a gente multiplica 2 vezes isso. Esse negativo com esse negativo dá positivo. Ó, menos 2 multiplicado por menos 0,1. Aí é um pouquinho aqui de cálculo, né? Ó, menos 2 multiplicado por 0,1 vai dar 0,2, concorda? Isso é igual, agora eu vou fazer, eu fiz em cruz, gente, aqui, ó. Eu fiz assim, ó, em cruz, esse vezes esse. Agora eu vou copiar essa parte de cima, que é Q1 menos 30 dividido por 30. Essa conta vai dar 0,2. Vou multiplicar por 30. 0,2 vezes 30, porque eu vou multiplicar em cruz aqui, é igual a Q1 menos 30. 0,2 vezes 30 vai dar 0,6. Não, vai dar 6, né? 0,2 vezes 30 dá 6. 6 é igual a Q1 menos 30. Passa o 30 que está subtraindo para cá. 6 mais 30 vai dar 36, que é a resposta que eu queria provar. Então, realmente, quando ele perguntou, é verdade que essa elasticidade preço-demanda dá menos 2? É verdade, sim. Eu provei. Por quê? Porque realmente, vocês viram que eu não coloquei o 36? Eu fui buscar se realmente essa conta ia dar quanto? 36. Então, qual seria a conclusão? Significa que ele conseguiu vender 36 unidades quando ele abaixar o preço para quanto? 18. Para 18. Então, quando ele abaixar o preço para R$18, ele consegue vender 36 unidades. Ou seja, significa que o preço interfere bastante ou não? Sim, né? Sim. Do mesmo jeito que a gente está falando que quando o preço baixou, teve um aumento, é a mesma coisa que eu falar o contrário.
Se o preço aumentar, tem uma queda, entendeu? Ó, quando o preço baixa, tem uma forte demanda. Mas se eu pensar ao contrário, quando o preço sobe, tem uma forte queda na demanda. Por isso que a elasticidade dá maior que 1. Então, essa análise, ela é uma análise elástica. O que é uma análise elástica? Elástica é quando dá maior que 1. E o que é uma análise inelástica? É quando dá menor que 1. Ok? Outra coisa interessante. Houve uma queda de 10% no preço, enquanto de 30 para 36 vai dar 6 dividido por 30. Vai dar um aumento de 20%. Ó, enquanto aqui o preço caiu 10%, a procura aumentou 20%, entendeu? Então, ela é grande, né? Por isso que ela deu elástica. O que vocês acharam? Difícil? Um pouco. Então, mas acho que quando é assim, Não, para mas o achar, conceito, é mais eu acho difícil que que o assim, 4. o conceito, ele é super interessante, não é difícil entender quando você já tem o gráfico pronto. Mas os cálculos acabam, assim, ainda mais vendo por Então, tela, assim. sim, mas é que nem, vamos pensar, vocês, né, que no, meu objetivo não é muito cálculo. Então, assim, é claro que eu tenho que mostrar também, só falar para vocês que houve uma queda de 20, tem que, né, de onde surge tudo isso. Mas, assim, o meu objetivo maior, até na prova de vocês, não é muito cálculo, entendeu? É mais tipo dar um gráfico pronto desse, fazer uma análise, se ela vai ser inelástica. Então, saber se essa conta vai dar menos que 1, maior que 1, é importante. E por que ela está dando, entendeu? Entendi. Uhum. Tá? Claro que não vou falar que não vai ter nada, mas não é o nosso forte aqui, entendeu? Entendi. O mais interessante mesmo é vocês saberem o conceito, que é bem bacana mesmo, que a gente falou. Bom, o pessoal, então agora já são 9h11, eu vou... É que eu coloquei lá para fechar. Apesar que o que está lá também, vocês vão responder rápido, eu acho. É que eu coloquei para fechar 11h30. Vocês querem que eu deixe para que eu libere lá para outra data? Que daí eu tenho que entrar lá e mudar tudo. Aí eu acho que vocês nem podem ainda entrar agora. Vocês têm que me dar uns minutinhos aí. Porque acho que quando eu estou mexendo, vocês não conseguem acessar. Eu Eu acho. particularmente acho que tranquilo. Para fazer Íamos ter que hoje? fazer de qualquer maneira. Então. Então, Só faz 12 assim. minutos de atraso. Porque eu marquei para fechar 11h30 da noite. Claro que eu não quero que ninguém fique acordado até esse horário, tá? Mas então eu vou liberar vocês para ir para lá e qualquer coisa vocês falem comigo pelo WhatsApp. Porque Fechou. se caso der algum problema, não estiver abrindo alguma coisa, aí Uhum. vocês me falam, tá? Então, essa atividade, ela vai entrar como para vocês receberem esse certificado, e aí eu coloquei também como pontuação aí para vocês, já para complementar os 3 pontos, tá bom? Mais um Fechou. pontinho. Então, ela vale como Beleza. nota. Tá? E o trabalho que era para entregar hoje, não faça de qualquer jeito. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, na medida do possível, eu vou atender vocês durante a semana, assim. O Vinícius mandou uma mensagem, não sei que dia, eu fui atender 3 dias depois, mas tudo bem, né, Vinícius? Achei que tinha esquecido. Não, Vinícius, depois não achava tua mensagem mais, cara. Eu não achava você. Fiquei procurando, eu só lembrava que foi um dia à noite que eu já estava esgotada que eu vi. Eu falei, nossa, eu não vou nem ver agora, sabe? Bom, enfim. Mas aí, Vinícius, ainda se você tiver dúvida, que o Vinícius já perguntou para mim, por isso que eu estou falando com ele, gente. Se vocês tiverem dúvida, pergunta, eu dou uma força. O mais importante é que vocês façam bem feito, entendendo, né? De fato. Não entrega de qualquer jeito, não. Tá? Eu libero até semana que vem para vocês fazerem, tá bom? Porque aquele lá não é no portal, aquele lá é
para vocês mandarem por e-mail, então eu posso definir. Tá, então vocês vão para lá e qualquer coisa eu tô no WhatsApp, tá bom? Fechou. Então tá, gente. Até mais, obrigado. Beijo, tá bom? Beijo. Até mais. Até semana que vem, ó. Semana que vem firme e forte aí. Ô, Beleza. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, minha querida. Vão lá e qualquer coisa vocês me chamam. Tá bom. Olha que eu chamo, hein? Pode chamar. Tá bom, beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.